tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de história, vamos começar falando sobre um continente desconhecido? Nesta aula, você vai descobrir por que os habitantes desse continente foram chamados de índios. Vocês estão conseguindo visualizar em detalhes o mapa mundi de Martin Waldseemüller, de 1507. Mostra o continente americano. Essa vasta extensão de terra, cercada pelas águas dos oceanos Atlântico e Pacífico, aqui chamamos América, deu seu nome ao navegador e explorador Américo Vespúcio. Ele foi o primeiro a reconhecer no século XVI que essa extensão de terra, achada pelo navegador Cristóvão Colombo, era um continente até então desconhecido pelos europeus. Na época em que Cristóvão Colombo descobriu esse mesmo pedaço de terra, ele achava que havia encontrado a Índia. Foi Américo Vespúcio que identificou que este não seria a Índia, e sim um novo continente, chamado de continente americano. Então, em 1507, ao confeccionar o mapa mundi, em que representa graficamente a América, com base nos relatos de viagem de Vespúcio, o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller atribuiu o nome do navegante ao continente e o batizou de América. Então, vamos pensar um pouquinho para responder a questão de número 1, crianças? Por que o mapa de Waldseemüller é considerada a certidão de nascimento da América? É só ler aqui o último capítulo, o último parágrafo, que vocês vão entender o porquê. 2. Agora, com um colega, com o pai, com a mãe, levante hipótese para esta outra questão, que há muito intriga os historiadores. Por que o Waldseemüller escolheu homenagear o navegador Américo Vespúcio e não aquele que achou o novo continente, que foi o Cristóvão Colombo? Aí você anota as suas principais ideias. Então, vale lembrar que o primeiro a encontrar essa terra, esse continente, foi o Cristóvão Colombo. Mas ele achava ter encontrado a Índia, Mas por que não homenagear o Cristóvão Colombo, que foi o primeiro a encontrar essas terras? E como Colombo chegou à América? Cristóvão Colombo recebeu financiamento da coroa da Espanha para navegar em busca de uma nova rota comercial para o Oriente. Ele acreditava que a Terra era redonda e que, navegando para o oeste, chegaria a este destino. Colombo partiu da Espanha em direção às Índias no dia 3 de agosto de 1492. No dia 12 de outubro, ele atingiu o que ele acreditava ser os reinos do Oriente, onde iria encontrar as ricas especiarias. Na verdade, o Colombo havia chegado a um continente até então desconhecido dos europeus. Em seu diário, Cristóvão Colombo registrou o encontro das letras depois de 4 meses de viagem. Para que vocês entendam melhor, Cristóvão Colombo saiu aqui da Espanha e, como ele acreditava que a Terra era redonda, se ele saísse em direção a oeste, ele chegaria onde ele pretendia, que seria na Índia. Mas ele acabou encontrando o continente americano, tá bom? Leiam esse trecho do diário de Cristóvão Colombo e responda se, através desse trecho, é possível afirmar que o Cristóvão Colombo acreditava haver chegado às Índias. Dê a sua opinião e justifique. Na página 162, observando o mapa de rotas de viagens do século XV, através da legenda, vocês conseguem verificar a rota que o Cristóvão Colombo fez aqui em laranja, essa linha aqui em laranja. Vocês também podem verificar que, na verdade, quem achou as Índias foi, na verdade, Pedro Álvares Cabral,
através da rota. E essa expedição, comandada por Pedro Álvares Cabral, que vocês vão ver aqui em roxo, ela só foi feita após a expedição realizada, né, por Vasco da Gama. Foi o Vasco da Gama que realizou o sonho de chegar ao Oriente, dando a volta pelo sul da África, como vocês podem ver aí com a rota em verde. Certo, crianças? Enquanto os viajantes enfrentavam os perigos do mar, os reis de Portugal e da Espanha discutiam os privilégios que esperavam obter com seus empreendimentos. Em 1994, assinaram um tratado pelo qual dividiam entre seus reinos as terras a oeste da Europa, já descobertas e ainda a ser descobertas. O limite seria uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, assinado no povoado de Tordesilhas. Na Espanha, esse documento ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Aqui no mapa vocês podem observar que a legenda mostra, em laranja, as terras que pertencem a Portugal e em verde, as terras pertencentes à Espanha. Ainda observando as legendas, podemos chegar à conclusão que o Tratado de Tordesilhas ele foi assinado 2 anos depois da chegada da expedição de Colombo à América e 6 anos antes da chegada de Cabral às terras que viriam a ser o Brasil. Então, observando o mapa, quem receberia mais terras, segundo o acordo? Espanha ou Portugal? Para realizar a questão de número 2, vamos novamente observar as rotas realizadas por Cristóvão Colombo e Álvares Cabral. E vamos marcar um X nas opções que são corretas. Na sua opinião, todas as expedições tinham como destino as Índias? Todos eles queriam chegar à Índia? Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo? Se você acha que sim, marca o X. A esquadra de Vasco da Gama deveria navegar para o oeste a fim de alcançar os reinos orientais de onde vinham as especiarias? Será que é isso que pretendia a expedição de Vasco da Gama? Depois de chegar à América, as embarcações comandadas por Cabral partiram para o Oriente por um caminho semelhante à esquadra de Vasco da Gama? É só vocês observarem lá na linha que mostra a rota dos dois para verificar. Última. A única expedição que atingiu o objetivo de chegar aos locais de origem das especiarias foi só a expedição de Cristóvão Colombo? Ou Pedro Álvares Cabral também conseguiu chegar?